Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 6 de janeiro de 2021 e ela começa assim. Era janeiro de 1984 e estávamos na casa de veraneio de tia Ângela, que era casada com um militar de alto escalão. Éramos um grupo jovem, eu e Aninha, minha irmã, meus primos e alguns amigos. A casa espaçosa abrigava o grupo com conforto. Estávamos reunidos na sala principal em uma noite de chuva, nos divertindo como jovens em férias, quando alguém teve a infeliz ideia de procurar alguma arma que provavelmente meu tio mantinha em casa. Não foi difícil achar o revólver, guardado no bolso do casaco do coronel, pendurado no armário do quarto dos donos da casa. Lauro, o namorado de Aninha, tomou a arma e a mirou em mim, fingindo atirar. O projétil disparou e acertou meu peito em cheio, perfurando vários órgãos. Demoramos a chegar ao hospital mais próximo, cujo acesso estava dificultado pela chuva. Não resisti ao grande volume de sangue perdido e desmaiei antes de ser socorrido, não mais voltando à consciência. Depois, as lembranças se confundiram. Lembro-me de algumas cenas misturadas. O tempo oscilava entre o presente e o passado, assim como as noites e os dias, às vezes veloz, outras vezes se arrastando demoradamente. Ouvi Aninha chorando, Lauro apavorado, minha mãe soluçando alto e meu pai silencioso, lutando com a dor que açoitava seu coração. Fiquei um tempo aturdido, sem ter noção do que acontecia. Quis voltar e retomar meu corpo físico, mas logo assisti ao espetáculo apavorante de vê-lo tomado por vermes e outros seres repugnantes e ir se desfazendo decomposto. Voltei para casa onde moravam meus pais e minha irmã. Tentei falar com eles, gritei, esmurrei as paredes, quebrei objetos, desliguei interruptores e nada. Eles não eram capazes de perceber que eu estava ali. Vovó Nanda veio nos visitar e foi uma luz que se acendeu naquele lugar que se tornara tão escuro. Conversou com minha mãe deitada em seu colo. Não ouvi o que conversaram, mas me senti acalentado por vovó. Senti que ela sabia que eu estava ali e se alegrava com minha presença. Fui me acalmando conformado. Havia uma mulher jovem e desencarnada que acompanhava minha avó. Ela me chamou com um gesto, junto à porta da sala que dava para o jardim de inverno. Sem muito pensar, vi-me constrangido a obedecer e fui. Logo ela estava à minha frente e eu a segui. Caminhamos por um imenso e estreito corredor que parecia não ter fim, de altas paredes cor de areia. Chegamos a um grande salão. Havia um leito, mais ou menos no centro, com alguns aparelhos em volta. A mulher me indicou o local e eu me deitei. Um casal se aproximou, pareciam ser médico e enfermeira, usando jalecos brancos, óculos e pranchetas. Ligaram-me aos aparelhos e eu adormeci. Quando acordei, continuava ali, sozinho e em silêncio. Me sentia em paz. Recordei algumas passagens da minha vida, momentos de alegria com minha família. Éramos uma alegre família margarina. Brincávamos sempre uns com os outros, pregando peças e dando muitas risadas. Fiquei longo tempo revivendo essas memórias e rindo sozinho. Dei-me conta do que estava acontecendo. Eu não estava morto, apenas não estava mais na terra dos seres encarnados, na matéria densa. Estava em outro mundo, experimentando outra realidade, uma fase da mesma existência eterna. Ainda era eu mesmo, com minhas lembranças e meus pensamentos. Renovei minhas energias, senti-me vivo e disposto, apenas um leve pesar pela saudade dos meus afetos. Adormeci novamente e sonhei que estava indo para casa, planejando pregar uma peça em Aninha, e acordei rindo, imaginando a reação dela como fizera inúmeras vezes.
Uma noite fui de fato até minha antiga casa. Um nó me apertou a garganta quando cheguei e não os encontrei reunidos na sala ou na cozinha como era de costume. Subi as escadas, indo em direção aos quartos. Encontrei Aninha sentada no chão do quarto fracamente iluminado, abraçada às próprias pernas. Sentei-me a seu lado e passei a mão carinhosamente em seus cabelos. Ela se levantou, acendeu a luz e sentou-se à penteadeira, escovando os cabelos. Pus-me a seu lado e lhe disse como ela era linda, por dentro e por fora, e que deveria ter muitos filhos que seriam lindos como ela, e então nossa cidade seria cheia de lindeza. Ela sorriu, captando meus pensamentos. Continuei falando de suas qualidades, relembrei bons momentos compartilhados, disse-lhe que eu estava vivo e bem e que a amava como antes. Ela foi se envolvendo em minhas vibrações ternas, se animando, e um ponto de luz se acendeu em seu olhar apagado. Se deitou com o terço nas mãos, disposta a rezar como sempre fazia antes do meu desencarne. Dei-lhe um beijo de despedida que ficara lhe devendo. Segui para o quarto de meus pais. Eles estavam deitados na cama, cada um virado para um lado, perdido em seus próprios mundos. Sugeri a minha mãe que pegasse nosso álbum de fotos e ela assim o fez. Olhando as fotos, eles se abraçaram, recordando nossa história de tantos alegres e bons momentos. E se uniram em um pensamento de gratidão por terem um ao outro. Renovaram a esperança de, mesmo na dor, reencontrar a alegria perdida com minha ausência. Sentado aos pés da cama, esperei eles dormirem. Marina, a jovem mulher que me acompanhava, sorriu e me indicou a porta do quarto. Saímos e estávamos outra vez naquele corredor de paredes altas e cor de areia, que desta vez me pareceu bem menor. Eu estava mais leve, mais ágil e rapidamente chegamos ao salão. Marina convidou-me a seguir com ela para o pátio anexo. O pátio era um espaço verde no meio de vários edifícios. Ela me explicou que se tratava de um amplo complexo de assistência hospitalar, destinado a pessoas que desencarnaram antes do esgotamento do fluido vital. Voltamos para o salão, que ficava abrigado em um dos prédios do complexo, e ela me avisou que eu iria para outra ala, já que meu restabelecimento estava indo mais depressa que o esperado. Fui para um quarto com várias camas dispostas em fileiras, com bastante espaço entre uma e outra. Disseram-me que era preciso que eu continuasse ali por mais algum tempo, para me reequilibrar por completo, e também para que pudessem me levar até minha família, atendendo às orações de Vó Nanda. Nos meses seguintes retornei muitas vezes à minha casa. Não ia sozinho, Marina me acompanhava. Chegávamos quando os moradores encarnados já estavam dormindo e nos reuníamos aos benfeitores desencarnados que assistiam minha família. Algumas vezes encontrei minha avó Nanda desligada do corpo físico, então me ajoelhava, deitando a cabeça em seu colo. E assim os anos se passaram e eu fui para uma colônia do plano espiritual. Lembranças de vidas passadas foram sendo recuperadas. 2 encarnações antes, eu havia assassinado um companheiro durante uma caçada, quando vivíamos em terras frias do continente europeu. Lauro, que me acertou o tiro, havia sido meu irmão. Desviou-se do caminho do bem, embora os exemplos da família cristã, e perdeu-se na ilusão do poder. Foi um homem cruel que matou dezenas, para demonstrar poder por motivos fúteis. Havia se casado com aquela que reencarnara como minha irmã, muita mágoa lhe causando com seu comportamento violento e amoral. Depois do acidente que culminou com meu desencarno, Aninha terminou o namoro e Lauro se envolveu em um processo de autoculpa que o arruinou. Graças à intervenção de meu tio, coronel, livrou-se da cadeia, mas permaneceu aprisionado ao remorso. Alguns daqueles irmãos que outrora ele havia assassinado o obsidiavam sem tréguas. Não conseguia dormir o necessário, acordava em meio a pesadelos repetitivos, onde era sempre perseguido por alguém que queria matá-lo. Envergonhado e culpado, afastou-se dos amigos e da família.
Mudou-se para um pequeno apartamento no centro da cidade, largou a faculdade e abandonou o emprego no escritório do pai. Entregou-se ao vício do álcool. Chegou aos mais degradantes níveis da condição humana. O tribunal da consciência o julgava e condenava diariamente pelos crimes do passado e seus algozes lhe cobravam dívidas antigas. Muitas vezes adormecia pelas ruas, junto a animais abandonados, sentindo-se como um deles. Viveu assim por 1,5 décadas, sustentando-se com o auxílio da família que jamais o abandonou, até que conheceu a heroína e foi vencido por ela. Lauro foi acolhido no plano espiritual por trabalhadores generosos, abnegados servos de Maria de Nazaré, que após um trabalho conjunto finalmente o libertaram de seus obsessores. Meu pai já desencarnou, mas ainda não podemos viver juntos. Vó Nanda, também desencarnada, cuidou dele nos primeiros momentos e, para continuar evoluindo junto à família, agora ela se prepara para voltar como neta de Aninha. Minha mãe ainda está encarnada e mora com Aninha e o marido. Após meu retorno para o plano espiritual, trabalhou em uma casa espírita enquanto suas forças físicas permitiram. Eu ainda os visito vez ou outra. Me junto a elas quando estão no quarto de mamãe e olhamos nossas fotos já desbotadas e com as bordas amareladas e somos gratos pelo tempo que tivemos. Sentimos-nos felizes, embora nossos olhos sempre se encham de lágrimas de imensa saudade. Meu retorno ao plano físico não será por agora. Enquanto aguardo, sigo aprendendo e trabalhando do lado de cada vida. Voltarei pela bondade divina ao mundo regenerado. Possivelmente não retornaremos como família consanguínea, mas nos reconheceremos intuitivamente e teremos laços fortes de afinidade e afeição espontânea. Pelo espírito, Murilo. Pela médium, Eliane. Meus caros amigos e amigas, essa é a história de uma família feliz, alegre, um casal harmonioso que tiveram um casal de filhos, o Murilo e a Aninha. Era uma família harmoniosa que adoravam ficar juntos, conversando, brincando, rindo. Murilo, como irmão mais velho, além de amar profundamente a sua irmã, e como ele era muito brincalhão, sempre pregava peças nela, sempre fazendo-a sorrir, sempre elogiando-a, de tal forma que era um casal de irmãos muito felizes, filhos de pai e mãe muito felizes. Embora isso às vezes seja uma raridade na Terra, neste caso aqui, como em muitos outros, esta harmonia existia. Mas como ninguém vem num planeta de expiação e provas apenas para poder ser feliz, as forças kármicas em ação determinaram que seria o momento de colher os frutos de sofrimentos plantados em vidas passadas. E isto veio em forma de uma provação extremamente dolorosa. E justamente o Murilo, que era o filho mais velho deste casal, aquele rapaz alegre, tranquilo e equilibrado, que vivia de bem com a vida, ele era daquelas pessoas para as quais o copo pela metade estava sempre meio cheio e não meio vazio. Ele se agradava com a chuva, com o sol, com o frio e até com o calor contendo o mormaço. E ele, justamente ele, acabou sendo vítima de um acidente. E como nós espíritas sabemos, não existem balas perdidas. Tudo está conectado de acordo com as leis do karma, com as forças de ação e reação, e com os princípios da sincronicidade. E todas essas forças em ação, naquele momento, aquelas pessoas todas reunidas ali naquele lugar, trouxe a eclosão de um evento necessário ao progresso espiritual. E é exatamente pelo nosso progresso espiritual que nós todos estamos encarnados. E todos aqueles que estavam ali tiveram suas vidas mais ou menos impactadas pelo acontecimento. É a questão do fato de que o simples bater das asas de uma borboleta repercute em todo o universo, afetando mais ou menos aqueles que mais ou menos direta ou indiretamente são relacionados com aquele evento. No caso do Lauro, que foi o rapaz que disparou a arma, ele não foi movido por um sentimento de ódio ou com o desejo de fazer algum mal para o Murilo,
mas como espírito que estava ligado às forças kármicas de suas ações como assassino cruel do passado, o acidente fez com que ele enxergasse nele mesmo o ser frio, cruel, que estava adormecido em seu inconsciente, e pela sua incapacidade de ter resiliência diante da vida, permitindo que ele se conduzisse beneficamente para reconstruir-se. Pelo contrário, ao enxergar aquilo que havia escondido sob os véus do inconsciente, ele entrou num profundo sentimento de culpa. Ao conviver com a culpa, ele enfraqueceu espiritualmente e os inimigos obsessores caíram sobre ele. Embora o Lauro também tivesse uma família boa, equilibrada, mesmo que não fosse tão harmoniosa como a família de Murilo, ele tinha uma sustentação espiritual e moral. Ele estava estudando, havia recebido uma boa educação, mas ele era complicado, ele carregava uma revolta muda dentro dele, um sentimento ruim que ele não sabia de onde vinha, mas que em seus momentos de solidão e convivendo com seus diálogos mentais, subia nele uma profunda revolta, composta de maus sentimentos, uma ira surda e uma raiva muda, e uma violência contida que o dominavam quase que completamente. E quando se viu envolvido pelo sentimento de culpa, toda esta ira, toda esta raiva, toda esta violência contida, ele fez com que voltasse para ele mesmo, desencadeando a partir daí um lento e progressivo processo de suicídio indireto. A família de Murilo, como era mais resiliente, mais compreensiva e mais espiritualizada, conseguiu superar dentro de nossas possibilidades como seres humanos. O pai de Murilo ainda alimentou e ficou remoendo por muito tempo, não aceitando o fato do laudo ter inocentado o Lauro. Ele queria que ele fosse julgado, que ele pagasse pelo crime. Mas eles conseguiram, principalmente a mãe e a irmã, amparadas pela presença dessa avó, que era uma pessoa espiritualizada, uma pessoa mais evoluída, e elas conseguiram se desvincular da raiva, da mágoa e do sentimento de injustiça. E assim, meus queridos amigos e amigas, o Murilo, chegando ao plano espiritual, como é um espírito muito resiliente, trabalhador, de bem com a vida, feliz, logo ele pôde superar, não guardando mágoas, não guardando maus sentimentos com relação ao Lauro, e principalmente quando foi levado a descobrir que a causa deste aparente acidente estava relacionado a um crime que ele havia cometido no passado. E aí, neste momento, já como um espírito fortalecido, ele não parou para lamentar, simplesmente procurou dar seguimento à vida, seguindo na direção de aprimorar-se. Como ele disse, vai voltar numa próxima encarnação, mas não agora. Vai reencarnar no nosso planeta quando já tiver em curso o processo de regeneração do planeta. E assim nossas vidas continuam, sempre em busca do aprimoramento, sempre convivendo hoje com os resultados de nossas ações de ontem. E hoje ainda plantando aquilo que obrigatoriamente iremos colher amanhã. Então pedimos a Jesus, Maria de Nazaré, que continue amparando essas famílias. Pedimos a ela que nos ampare e nos proteja todos os dias de nossa vida, para que possamos ter a resiliência no colher aquilo que já plantamos e a sabedoria para plantar aquilo que sabemos que vamos colher. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.